Bom, vamos para mais uma aula desse nosso curso Adoração e Adoradores. E hoje a gente vai falar sobre admirando a sua presença. Eu e você somos templo do Espírito Santo e vivemos nesse relacionamento com Deus. E é isso que é importante na nossa vida. Falar sobre adoração é falar sobre a presença de Deus. Não tem nada mais importante na nossa vida do que a presença de Deus. E de nós sermos conscientes dessa presença. A presença que nos enche, a presença que nos faz ver um futuro de uma maneira diferente, a presença que nos acompanha. Sabe, eu e você não estamos sozinhos nesse mundo, nós temos a presença de Deus. E nós falamos já que a adoração tem a ver com esse relacionamento. Tem a ver com responder. E responder a quem? Se nós estamos falando de adorar a Deus, nós estamos falando de responder à presença de Deus. Olha só o que diz, abre aí a sua Bíblia comigo, no Salmo 16. Salmo 16, que diz assim, no versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. O que nós estamos falando? Nós estamos falando que eu e você temos acesso à presença de Deus. Na realidade, nós vivemos na presença de Deus por causa daquilo que Jesus fez. Nós não saímos da presença, entramos na presença. Saímos da presença, entramos na presença. Não, no Novo Testamento, eu e você estamos na presença. A diferença é, eu e você estamos conscientes dessa presença. Por isso é que nós vivemos, por isso é que nós existimos, por isso é que a nossa identidade é tirada dele, do nosso relacionamento com ele. Eu digo mais uma vez, não tem nada mais importante na nossa vida do que a presença de Deus. A presença de Deus está sempre conosco. Você é nova criatura, você nasceu de novo, você é templo do Espírito Santo, a presença de Deus está sempre com você. Veja que no Antigo Testamento Deus já falava isso. Ele era Jeová Shammai, um dos nomes da aliança de Deus. Deus tem uma aliança com o seu povo. E um dos nomes, uma das expressões do caráter de Deus é que ele está, Jeová Shammai, o Deus que está. Ele estava no Antigo Testamento, ele está no Novo Testamento e ele está agora comigo e com você. Ele não muda. Você lembra disso que a Bíblia fala isso, que ele não muda. Ele era Jeová Shammai, ele continua sendo Jeová Shammai, ele é Emanuel. Jesus sempre foi Emanuel, o Deus conosco. Essa é a realidade. Quando o anjo precisou falar para Maria, qual foi o nome que ele deu? Jesus, o Salvador. Mas ele falou também, o nome dele será Emanuel, o Deus conosco. Essa é a consciência que nós precisamos ter. A primeira coisa é que Deus está comigo e contigo. Há momentos que a gente individualmente, quando a gente está com o povo de Deus, nós podemos perceber, nós podemos sentir a presença de Deus, e isso se torna uma realidade impressionante para nós. Mas não basta apenas na nossa reunião. Nós temos que voltar para a nossa casa, para o nosso trabalho e saber que Deus está conosco. Eu sei porque sei que Deus está comigo. Se eu estou no topo da montanha, se eu estou no mais profundo vale, eu sei que Deus está comigo. Sua vara e o seu cajado me consolam. Só consola alguém quando você chama ela para perto. O Espírito Santo te consola, o Espírito Santo está com você. E qual é o nosso prazer, gente? O que a gente quer com esse curso? A gente quer te incentivar a conhecer mais a Deus. E nós só podemos conhecer a Deus de maneira verdadeira quando o próprio Deus se revela a nós. E eu lembro de um livro maravilhoso chamado Caçadores de Deus, Tom Tenney, que ele fala que Deus não está brincando de esconde-esconde comigo e com você. Ele quer se revelar. Ele quer com que você o conheça, ele quer com que você conheça o caráter dele. Ele quer com que você conheça os nomes dele, porque quando você conhece os nomes de Deus, você conhece o seu caráter. Veja, Moisés pede a Deus, mostra-me a tua glória, mostra-me quem você é, todo o poder da tua presença, e Deus fala, eu vou te mostrar toda a minha bondade e o meu nome.
Eu quero que você conheça o meu caráter. Antes de você ver a manifestação da minha presença, eu quero que você conheça, experimente a minha bondade e conheça o meu caráter. Porque quando você experimentar a minha bondade, quando você entender o meu caráter, você vai saber que sou eu que estou me manifestando ali no meio. E muitas vezes a igreja não sabe se é Deus ou se não é Deus se manifestando porque ela não conhece o caráter de Deus. Ela não admira a presença de Deus antes de buscar a manifestação da presença de Deus. Não tem nada de errado você buscar o poder de Deus, mas a Bíblia nos chama como fundamento a admirar a presença de Deus na nossa vida. E Efésios capítulo 1, verso 17, vai dizer assim para a gente: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O que Deus quer? Deus quer com que você o conheça. E a gente só conhece Deus nos lançando no relacionamento com Ele, através da palavra, através da oração, seja no seu tempo de jejum, seja no seu tempo de solitude, onde você busca Deus, seja no tempo de reunião com os irmãos, seja na palavra pregada, seja na palavra meditada. O objetivo é com que você conheça a Deus e Deus se revele para você. Aleluia! E o nosso Deus, gente, é um Deus maravilhoso. Você concorda com isso? O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Você pode repetir isso aí na sua casa? O meu Deus é um Deus maravilhoso. E olha só o que diz aqui Deuteronômio 7:21, diz: não te espantes diante deles, diante daqueles inimigos, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. Ou seja, Ele é um Deus maravilhoso que faz maravilhas. É a mesma coisa que a gente estava falando no ponto anterior. É um Deus que em toda a sua bondade ama se manifestar na sua vida. É um Deus com todo o seu caráter, ama se manifestar na sua vida. É um Deus grande, é um Deus forte e é um Deus temível. Por que Ele é temível? Porque não há ninguém que seja comparado a Ele. Não há nada que se compare ao nosso Deus. Como a gente até diz em inglês, Ele está em outra liga. Não tem ninguém que possa ser ali o inimigo de Deus. Porque Deus, com um piscar de olho, derrota todos os seus inimigos. Não tem ninguém que seja páreo à presença de Deus, à força de Deus. Não tem ninguém. Então o nosso Deus, Ele é maravilhoso e um Deus que faz maravilhas. Toda revelação do Senhor que chega até nós pelo seu Espírito Santo resulta na nossa adoração a Ele. E como é que nós nos relacionamos com Ele? Como é que nós respondemos a Deus? A pergunta é: como é que a nossa adoração pode ser aceitável para Deus? Hebreus capítulo 12, abre aí comigo. Hebreus, capítulo 12, vai nos mostrar essa realidade. No verso 28 e no verso 29, diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ou seja, lembrando daquela passagem que diz: de Deus não se zomba. Por que isso está falando? Gente, aquilo que não vem de Deus é consumido na presença de Deus. Se é palha, é consumido na presença de Deus. Mas a adoração que é aceitável para Deus perdura, transforma não só a nossa vida, mas as pessoas que estão ao nosso redor. As pessoas veem a nossa transformação e querem conhecer o Deus a quem nós adoramos. Então, qual é a adoração que é aceitável para Deus? Número 1, a adoração que é aceitável para Deus é uma adoração na beleza da sua santidade. Ou seja, sede santos porque eu sou santo. Ser santo é ser separado para. Isso já fala do nosso relacionamento. Vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. No nosso relacionamento, Deus, Ele não abre mão de você.
Ele não te compartilha com o mundo, ele não compartilha da sua vida com o inferno, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Isso significa ser santo. Quando você pega ali o que Pedro está dizendo, nação santa, reis e sacerdotes, tudo ali está falando sobre santidade, sobre o que é ser santo. Ser santo é ter uma vida separada para Deus, é viver para Ele. Antes de você viver se separando de santidade, fala que você é separado para. Você é separado para uma pessoa. Salmo 29:2 diz: tributai ao Senhor, ou seja, dê ao Senhor a glória devida ao seu nome, a glória devida a quem Ele é, ao seu caráter. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Ou seja, com a sua vida de santidade, responda a um Deus que é santo. Deixe a sua vida de santidade responder a um Deus que é santo. É por isso que na oração de Jesus, ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como é que o nome de Deus é santificado na nossa vida? Quando nós respondemos como santos que nós somos, por causa da obra de Jesus, como santos que nós somos, nós respondemos ao caráter santo de Deus. Aleluia! Então, dessa maneira, a gente pode ser afetado pela consciência de santidade de duas maneiras. Número 1, pela reverência da nossa vida. E a reverência, gente, o temor, fala justamente sobre essa admiração que nós temos pela pessoa de Deus. Nós nunca vamos conseguir realmente andar em santidade se nós não admirarmos um Deus que é santo. Por isso, Salmo 29 está dizendo ali a beleza da sua santidade. Ou seja, nós considerarmos que a santidade é algo belo. Você lembra que o sacerdote, ele tinha aquela mitra na sua cabeça e tinha uma placa aqui dizendo santidade ao Senhor? Ou seja, aquilo que o sacerdote vestia, quando ele olhava para si, qual era a mentalidade que ele tinha que ter? Uma mentalidade de que ele era santo e que aquilo era belo ao Senhor, aquilo era agradável ao Senhor, que o estilo de vida do sacerdote deve ser um estilo de vida que é agradável ao Senhor. Isso é temor, isso é reverência. Reverência não é você passar em frente a uma igreja e fazer um sinal da cruz e viver de qualquer maneira. Não, não é isso que é reverência. Reverência é a sua vida demonstrando a santidade do Senhor, para que outras pessoas possam se achegar para perto de você, aleluia, e ver que Deus é belo, que a santidade de Deus é algo belo. E a outra coisa, quando a gente fala da questão da santidade, é que nós ficamos impressionados, gente, com uma admiração absoluta. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, fala a verdade, a gente fica impressionado, cada vez mais impressionado com quem Deus é. A gente fica cada vez mais boquiaberto. Não perca essa experiência de ficar boquiaberto com a presença de Deus. Sabe, de você ficar admirado na presença de Deus. E admirar fala de você focar, de você colocar o seu foco, colocar a sua atenção. Sabe para quê? Para que a sua vida seja transformada. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz: contemplando como por um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Ou seja, aquilo no qual nós admiramos, nós contemplamos, é isso que transforma a nossa vida. Nós contemplamos a glória, somos transformados de glória em glória. Quanto mais eu contemplo, mais eu sou transformado. Quanto mais eu admiro, mais eu sou transformado. E é isso que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você. Por isso que nós precisamos, gente, então, atribuir a glória a Ele, dar a glória para Ele. Nós estamos falando de maneiras aceitáveis. Primeira maneira aceitável, fala de santidade. A segunda maneira aceitável, fala de dar a glória que é devida ao nome dEle. A verdadeira adoração, gente, atribui, declara e dá ao Senhor o que já é dEle. É você, o que é atribuir? É você ver, por exemplo, você pega uma pessoa pegando, 10 cadeiras juntas, num braço só, você fala, que isso? Essa pessoa é forte. Você atribuiu a força por aquilo que você viu.
Isso é atribuir. Nós estamos falando de atribuir glória. Nós estamos falando de atribuir a honra que é devida a Deus. Ou seja, onde é que nós vemos Deus se manifestar? Na sua palavra. Nós vemos Deus se manifestar no nosso dia a dia. E nós não somos confundidos pelos nossos sentimentos, porque se nós somos espírito e nós temos um relacionamento com Deus no nosso espírito é mais forte do que o nosso sentimento. A voz de Deus é mais forte que a voz do mundo. Quando nós olhamos para as situações, nós conseguimos ver a mão de Deus naquela situação e nós então atribuímos glória, nós atribuímos ações de graças. Por quê? Porque Deus está envolvido. Como é que é uma adoração que agrada a Deus? Uma adoração que a gente devolve para Ele aquilo que já é dele. Então, seja através de honra, seja através de temor, seja através de louvor, seja através de ações de graças, devolva para Deus aquilo que já é dele. Vamos atribuir a glória que é devida ao nome dele. Apocalipse, capítulo 7, verso 12, dizendo, amém, o louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. A gente viu na nossa primeira aula que existe um som no céu, e esse som atribui a Deus a glória que é devida ao nome dele. E número 3, para a gente terminar, é a adoração ao Cordeiro, gente. Uma adoração que é aceitável a Deus, é uma adoração que é através de Jesus, através da obra de Jesus, através do sangue de Jesus, para sempre, por toda a eternidade, nós estaremos reconhecendo a maravilha da nossa salvação. Nós vamos para sempre cantar o cântico da salvação, para sempre, por toda a eternidade. Quando nós estivermos nos relacionando com Jesus aqui e no tempo por vir, nós vamos nos lembrar que Ele nos tirou do império das trevas e nos resgatou para que hoje eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundante, e quando nós estivermos na eternidade, ali juntamente com Jesus, para sempre nós vamos atribuir esse louvor para Ele, essa glória para Ele. Então, gente, declara aí comigo, onde quer que você esteja, abre os seus lábios, conecta o teu coração, declara aí comigo, diz, eu amo ser consciente da maravilhosa presença de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.